Eles eram muito amigos, né, acho que várias pessoas, falaram disso. Eles se conheceram, na faculdade de filosofia. Eu não sei se papai estava nos preparatórios ou já estava na faculdade. E eles tinham um grupo de teatro e parece que mamãe chegou um dia para ele e falou: "Não, nós estamos fazendo um grupo de teatro, você não quer entrar?" E aí ele entrou, e era o Décio Almeida Prado, um grupo que acho que já tinha, não tenho certeza, o Alfredo Mesquita, que depois foi um dos incentivadores, um dos ideólogos, né, do clima da revista. E eles ficaram amigos, e foram amigos durante anos. Acho que durante 4 ou 5 anos eles foram muito amigos, eram do mesmo grupo, saíam juntos, era um grupo que moços e rapazes saíam juntos e dividiam as contas, né? Então era uma coisa assim, naquela época, muito ímpar, né? E quando foi em 40 e... Eu não sei que ano que eles se conheceram, mas eu acho que ainda foi no final dos anos 30. E quando foi em 43, eu acho, é que eles começaram, um belo dia começaram a namorar. E ficaram até meio surpresos, porque eles eram tão amigos que nunca tinham percebido que aquela relação que eles tinham podia ser algo diferente, né? E aí eles logo casaram. E foi um casamento... A visão que a gente tem doméstica era um casamento muito feliz, né? Eles tinham uma profunda amizade, né? Eles tinham assunto o tempo todo, às vezes até era meio difícil entrar, porque eles não paravam de conversar. E eles eram muito companheiros e tinham, ao mesmo tempo, opiniões muito diferentes. Minha mãe era mais ácida do que ele, então, às vezes, meu pai era muito respeitoso com relação a qualquer coisa que ela dissesse, as opiniões políticas dela, que eram diferentes da dele. Ela era uma social-democrata, né? O papai era um socialista. E às vezes eu lembro dela, às vezes, quando ele falava alguma coisa, ela dizia: "Mas francamente, Antônio Cândido..." E ele nunca vi ele falar francamente, Gilda. Ele era muito mais delicado, quer dizer, ele dava inclusive esse espaço dela. Eu acho que era de caso pensado um espaço para ela se revoltar, para ela contestar, porque naquele momento isso ainda era uma coisa incipiente, não eram todos os amigos dele que tinham, até dos mais próximos, que tinham mulheres independentes que trabalhavam, que ganhavam a vida, né? A minha mãe falava das coisas dela, das reflexões. Ah, não, eu tenho essa ideia, e aí a gente percebia que ela ia desenvolvendo o pensamento enquanto estava expondo, e o meu pai ali fascinado, olhando, estimulando, botando lenha para ela desenvolver as coisas. E eu nunca vi ele falando: estou escrevendo tal artigo, estou pensando sobre tal questão, acabei de publicar tal livro. Nunca vi ele falar da reflexão dele nas conversas com ela. Era sempre ela falando das reflexões dela, ou então comentando uma pessoa, comentando o trabalho de um aluno, comentando o trabalho de um colega, um livro que tinha saído. O diálogo deles não tinha fim. Era um diálogo que começava de manhã e acabava de noite. Claro, com as interrupções do almoço, do jantar, cada um ia dar aula, ia cuidar disso, ia cuidar daquilo. Mas eles conversavam incessantemente a respeito de tudo. Ela foi a grande interlocutora dele, a grande amiga, e o maior amigo que ele teve, jamais teve outro igual, foi ela. E ela, por ser uma mulher de inteligência muito acima da média, era digamos assim, a interlocutora ideal, porque não havia nenhuma defasagem ali. Eles eram absolutamente do mesmo nível, sob o ponto de vista intelectual.